falar conosco através da palavra dele. Nem toda luta é igual, nem toda provação é igual, e cada provação ela possui uma motivação diferente, um caráter diferente. Tem provações e adversidades que vivemos que são consequências de escolhas erradas, de atitudes nossas, e nada mais são do que colheitas de plantios errados que fizemos. Outras provações são provações que estão dentro de um contexto espiritual que vivemos, dentro de algo que foi profetizado, né? Foi dito pelo Senhor que nos últimos dias, né, o amor se esfriaria, e tudo isso de mazelas e dificuldades que vivemos foi alertado, né? É necessário que isso aconteça, porque faz parte de um projeto, de um plano onde nós estamos caminhando para o fim, né, desse tempo humano. Já outras provações, elas são de caráter divino, e aí a gente não tem como sondar a mente de Deus e entender porque Deus permitiu com que isso viesse a acontecer. E o que eu quero dizer aqui é que tem provações que, sim, de alguma maneira nós conseguimos até pelejar, nós conseguimos até fazer alguma coisa, tem um percentual ali que compete a nós, né, uma porcentagem que compete ao nosso esforço, à nossa luta, às nossas, como o Tiago vai dizer, né, as obras da fé. Por exemplo, você está com uma crise financeira absurda, você está com a vida financeira destruída e Deus te deu uma promessa de que você vai passar no concurso. Estou pegando um exemplo, tá, irmãos, aqui. Então, aquela pessoa recebeu do Senhor uma promessa de que a vida dela seria mudada através de um concurso que ela faria. Então compete a ela estudar. Então cabe a ela pagar esse preço, não é verdade? De exercitar a fé, né? E a fé aqui serão as obras da fé. Ela vai estudar, isso por si só é a obra da fé. É uma batalha que ela vai pelejar, mas o Senhor vai com ela, mas ela tem a parte dela também, né? Tem aquilo que ela deve fazer, né? Outras batalhas não há muito o que fazer, é exclusivamente uma operação do Senhor. Por isso que quando o Senhor ele vira para o rei Josafá, ele fala para Josafá: nessa peleja vocês não terão que pelejar, ficai parado e vede o grande livramento do Senhor. Porque o caráter daquela provação era um caráter de total impossibilidade. Quando você vai fazer um concurso, você pode fazer o quê? Estudar. É possível, né? Estudar. Quando você enfrenta uma doença incurável, quando você enfrenta um cenário de devastação, onde alguém está decidido a seguir por um caminho de desgraça, de ruína, ou quando você se depara com uma situação onde já foi decretada a sua derrota sobre aquela questão, não há mais o que fazer. Quando se esgotam todas as possibilidades humanas, quando se esgotam todas as possibilidades de reverter o cenário, esse tipo de provação, esse tipo de batalha é do Senhor. Só Ele pode mudar. Só Ele pode transformar. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Talvez seja essa a grande pergunta, né? O que eu faço quando não sei o que fazer? E vou ser muito direto aqui, não tem novidade nenhuma, não quero trazer grandes respostas e fazer você dizer aí na tua casa: o Alan disse algo surpreendente. Não. Eu vou te dizer o óbvio, tá? Que é o que ninguém faz. Dobre os teus joelhos e ora. Fecha a porta do teu quarto. Dobre os teus joelhos e diz: Senhor, eu não sei o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Dobra os teus joelhos e chora aos pés do Senhor. É essa a arma mais poderosa que nós temos. É esse o meio de alcançar a graça de Deus mais poderoso que o Senhor nos disponibilizou. Então, quando não se sabe o que fazer, quando não se sabe como agir, quando não se sabe como mudar o cenário, dobra os teus joelhos e coloca diante do Senhor. O rei Josafá, ele fez isso. Era uma batalha, como eu disse, que não havia possibilidade. Então ele ora ao Senhor: Senhor, o que dirão as nações? Senhor, nos socorra, ajuda-nos, Senhor, contra essa grande multidão que se levantou contra nós. E a oração do rei Josafá foi a oração que moveu os céus e fez com que Deus ele intervisse sobre aquela situação. Porque esse é o ponto, irmãos. Isso que você está vivendo,
só pode ser resolvido mediante uma intervenção de Deus. Então, é orar e aguardar a intervenção divina. Porque talvez você já tenha dito aí no seu coração, quando eu falei, dobre os teus joelhos e ora. Eu já estou fazendo. Eu já fiz e nada aconteceu. Tenho sempre dito aqui no canal, né, diariamente. Aguardar faz parte do processo. Em Ti esperamos. O rei Josafá, ele diz isso na sua oração. Senhor, em Ti esperamos. Então, ele estava disposto a obedecer e a fazer aquilo que o Senhor queria, aquilo que era a vontade de Deus, ainda que ele não compreendesse. E a ordem que veio em seguida foi uma ordem muito incompreensível. Porque eu sempre digo que se houvesse alguma possibilidade de vencer aquela batalha, seria a permanência deles na fortaleza de Jerusalém. Só que o Senhor mandou eles sair, mandou que eles saíssem. Falou, olha, amanhã saireis descereis a ladeira de Ziz, ireis de encontro àquele grande exército no deserto de Jeruel. E eles tiveram que sair da posição, a única posição que lhes poderia ser ali humanamente vantajosa, eles tiveram que abandonar. Quantas vezes Deus nos tira de posições de comodismo, posições de conformismo, aquelas posições, lugares, situações, a gente fala assim, tá ruim, tá brabo, mas aqui pelo menos eu ainda consigo fazer alguma coisa. E Deus fala assim, eu vou tirar você daí, vou piorar, tá bom? E piorou, Deus levou eles para confronto. E aí aquilo que parece ser uma loucura, né? Tem muito disso nas batalhas que o povo de Israel travou. Eles colocaram ali, puseram à frente os levitas tocando. Levita tocando. Né? Era a morte certa, humanamente falando. Só que eles obedeceram à revelação do Senhor. E eles creram, e creram muito, tá? Creram muito. Porque se alguém se levantasse ali e com ele se levantasse uma semente de descrença, de dúvida, né? Será que esse profeta é de Deus? Está mandando a gente morrer, né? Porque isso aconteceu em algumas situações. Quando Moisés leva o povo de Israel, tira eles do Egito, e eles se veem diante do mar, a turma começou a gritar lá no meio do povo, nos trouxe aqui para morrer, não havia sepulcros no Egito. A gente vai morrer no deserto porque a gente não morreu no Egito, né? Trouxe a gente para morrer. Então assim, o povo levanta, né? Na hora do aperto, quem não duvida? Todos nós, muitos de nós, a maioria, eu me coloco nessa situação, né? Só que eles creram, eles não duvidaram. E aqui é aquilo, né? Você crê, às vezes você mesmo duvidando, você obedecer, né? E eu creio que muitas vezes a gente vê isso acontecendo, né? Tem para mim até que Gideão, quando ele foi para a batalha dele, mesmo tendo tantas revelações ali, tantas provas de que Deus era com ele ainda foi na dúvida. E mesmo assim ele obedeceu e o Senhor operou, né? Então obedeça, minha irmã. Obedeça. Prossiga na posição. Faça aquilo que Deus te mandou, ainda que aquilo que Ele tenha ordenado seja tão descolado, né? Algo tão difícil que parece que vai produzir um efeito contrário daquilo que você imagina. Parece que vai piorar, né? Sabe quando Deus fala assim, não, deixa aí, larga a mão disso, confia, entrega. Aí você fala, rapaz, se eu fizer isso vai piorar. Deus está falando, faz o que eu estou te falando, confia no que eu estou te dizendo, desce a ladeira de Ziz, vai de encontro a eles. Certamente estivéssemos lá no meio daquela multidão e ia falar assim, rapaz, ô Josafá, tem certeza que você quer sair da fortaleza? A gente vai morrer. Né? Mas eles creram, eles confiaram na palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo que aquela peleja não seria deles, seria do Senhor. E Deus deu a eles a vitória. Então, olha, toma posse dessa palavra, confia, creia. Se estivéssemos lá, nós não duvidaríamos. Vou retificar. Nós íamos falar assim, Josafá, é isso mesmo. Ó. Vamos descer a ladeira, diz isso. Vamos de encontro a eles no meio do deserto. Vamos tocar trombeta. Nessa peleja, o Senhor pelejará por nós. É difícil. Ele não nos prometeu que seria fácil. Ele nos prometeu que estaria conosco em todas as provações, até as impossíveis. Porque é impossível para nós. Jamais foi, jamais será
impossível para Ele. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite. A paz de Cristo.